200 milhões de cristãos são perseguidos em todo o mundo. Países como o Paquistão, Nigéria, Iraque, Índia estão entre os que registram casos mais graves de violência e de perseguição religiosa. A dureza dos números chegou com o relatório 2012 da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre sobre a liberdade religiosa no mundo, que foi apresentado recentemente em Lisboa. Uma realidade dramática que é também influenciada pela instabilidade política e económica que afeta algumas regiões do planeta. E o que nós verificamos é devido também a todo o momento em que nós vivemos, toda a situação mundial, em que verificamos que de facto há cada vez mais fundamentalismos, mais radicalismos, o que nos leva a também haver mais confrontos e mais conflitos entre as diferentes religiões. Portanto, este relatório tem por objetivo, portanto, dar a conhecer estas situações, mas ficamos sempre um pouco desgostosos, um pouco apreensivos, porque de facto a situação é grave. Entre os grupos religiosos mais perseguidos surgem os cristãos, cuja fé pode significar a morte em algumas regiões do mundo. Os cristãos, e isso é conhecido, os cristãos, infelizmente, estão ainda entre os mais perseguidos em todo o mundo de uma forma brutal. E isso não significa um incómodo, significa morte, às vezes queimados vivos, como se estivéssemos há 500, 600 anos, 1000 anos, 2000 anos. E apenas porque têm uma fé, apenas porque querem ir à igreja, apenas porque usam um crucifixo. E isso é uma brutalidade que não pode ser ignorada e que não pode ser silenciada. José Ribeiro e Castro, que apresentou este relatório, sublinha também que esta situação não pode ser esquecida e muito menos silenciada. O silêncio é uma violência às vezes maior do que a própria violência, porque permite que a violência continue, sem que nada se faça. E, portanto, é muito importante que a opinião pública reconheça, que a comunicação social divulgue, que se informe, que esta é uma informação densa, são umas centenas de páginas de recolha de dados, mas que a comunicação social encontre formas criativas de ir proporcionando essa informação e, sobretudo, que os Estados, que os governos despertem e façam despertar as suas diplomacias para este drama contemporâneo e para essa vergonha absoluta que é ainda haver perseguições religiosas a este nível e com esta dimensão e gravidade no século XXI. Esta apresentação ocorreu na presença de Dom John Barua, arcebispo no estado de Orissa, na Índia, onde ainda há bem pouco tempo se registaram graves ataques às comunidades cristãs. É por isso que os cristãos na Índia estão entre as prioridades nos programas de auxílio da AIS. No caso deste Sr. Bispo, temos-lhe apoiado com a reconstrução das igrejas que foram destruídas, com o apoio à juventude, também para dar, como ele diz, ele é da região do estado mais pobre da Índia, onde é preciso educar as pessoas das classes mais baixas, da elite, e portanto, esse tem sido o nosso trabalho na Ajuda à Igreja que Sofre, é apoiar os senhores bispos que estão com estas pessoas mais pobres, os intocáveis, os mais bastos, os mais baixos, ajudá-los a ter um pouco mais de dignidade através da educação, da cultura, de acesso a livro, de literatura. E, portanto, o senhor bispo tem sido apoiado pela Ajuda à Igreja que Sofre, também na formação de sacerdotes. A Fundação Ajuda à Igreja que Sofre é uma organização católica internacional e sem fins lucrativos que se dedica a identificar e a ajudar os cristãos perseguidos ou ameaçados e as comunidades cristãs mais carenciadas.